desafios para a inovação no Brasil são conhecidos da maioria dos brasileiros. Existem questões de mão de obra, de insegurança institucional, propriedade intelectual, falta de recursos disponíveis para esse fim, né, de pesquisa e desenvolvimento, isso sem falar da instabilidade política e macroeconômica que a gente tem vivido nos últimos dias. Associados a esses desafios, existe uma série de soluções que também são relativamente conhecidas, como a dedicação de mais recursos para pesquisa básica e pesquisa aplicada. Você tem uma questão de você ter a maior disponibilidade e qualidade dos cursos de formação, isso é um ponto importante, porque não basta você ter mais cursos se eles não estão antenados, né, ou de acordo com o que demanda o mercado, o que essas novas tecnologias estão pedindo. E eu acho que também outro tipo de solução e oportunidade são essas inovações institucionais, né, que dê tanto às empresas quanto aos trabalhadores suporte no desenvolvimento dessas tecnologias, no estabelecimento de novas parcerias e entradas em novos mercados, né? Então, eu acho que esse seria a visão geral e mais ou menos conhecida do que um país como o Brasil enfrenta, e você pode perguntar para 10 empresários, 9 vão citar alguns, se não todos desses fatores que eu falei, e do lado das soluções também são bem conhecidas. Então, para mim, uma coisa que eu descobri, né, eu tenho estudado inovação no Brasil e procurado contribuir com soluções para melhorar o ecossistema de inovação brasileiro. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos e tem me impressionado, né, eu sou um pesquisador que estou baseado nos Estados Unidos, numa organização como o MIT, onde a gente pensa tecnologia todo dia, e acaba tendo uma referência internacional de como outros países e outras sociedades lidam com os desafios parecidos com o que o Brasil está passando agora. E me impressiona toda vez que eu vou falar com empresários ou com, né, o pessoal de políticas públicas ou da sociedade civil no Brasil, me impressiona é muito difícil você achar no contexto brasileiro que se reconheça o quão inovador, quanta inovação existe no Brasil. Né? No Brasil, existe muito mais inovação do que as pessoas estão acostumadas a pensar. Então, isso tem essa falta de reconhecimento sobre a inovação que já existe no Brasil. Eu acho que isso diferencia o Brasil um pouco, né? Eu acho que é importante a gente chamar a atenção para esse tipo de coisa. Então, eu acho que tem dois aspectos aí. O primeiro aspecto é que né, o brasileiro, as empresas, as instituições brasileiras, elas não só elas inovam o tempo todo, às vezes por necessidade, porque elas têm que sobreviver num ambiente super complexo e dinâmico, mas também por curiosidade. E quando você pergunta para essas pessoas, pô, mas você arranjou soluções muito interessantes ou isso aqui realmente nunca foi feito em outros lugares? A percepção é que a pessoa, eu estou sobrevivendo, eu resolvi um problema porque tinha que, eu não estou inovando. Então, esse reconhecimento de quão inovador a sua ação né, esse olhar para dentro, de entender realmente, de ter uma visão crítica e reflexiva sobre o que a gente está fazendo e reconhecer a importância e a inteligência desses tipos de soluções, eu acho extremamente importante. E eu acho que uma consequência dessa falta de reconhecimento do que é feito no Brasil hoje é uma falta de curiosidade. Na verdade, não é a curiosidade, na verdade, é uma falta de incentivo para você aprender com outras iniciativas que estão acontecendo no Brasil em relação à inovação. Então, por exemplo, você pensa que a inovação é algo que acontece nos Estados Unidos ou na Europa, mas não no Brasil. E você não acha que o que você está fazendo dentro da sua empresa tem a ver com inovação também, ou não é inovador o suficiente. Quando, na verdade, você tem inovações institucionais muito interessantes, como a rede de institutos de Senai de inovação, ou como a rede de institutos da Embrapi,
que estão fazendo inovação em todas as partes do Brasil. Não é só Rio e São Paulo, não é só no sul do Brasil, nas regiões de maior PIB, mas também na Bahia, no Ceará, na Paraíba, no Centro-Oeste. Existe um ecossistema rico no Brasil que se beneficiaria de aprender mais, de trocar mais. Né? E talvez eu imagino que esse aprendizado local pode ser uma ponte interessante para você passar a colaborar mais externamente, internacionalmente também. Né? Uma dos diagnósticos que a gente tem no Brasil é que o país olha muito para dentro, é um país muito insular, que na verdade que isso tem uma certa dose de verdade, mas se você está colaborando com alguém de outro estado e não tem a percepção, eu tenho que colaborar com alguém necessariamente da Alemanha, dos Estados Unidos ou da França, talvez isso dê uma oportunidade para as pessoas e organizações brasileiras de começar a pensar, a inovar e pensar mais do seu trabalho como uma ação inovadora, e isso mais tarde leve até um engajamento melhor com o que está acontecendo lá fora. E o Brasil tem muito a se beneficiar nesse sentido. Então, eu acho que essas oportunidades que eu falei, que são, de uma forma geral, né? A gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe o que tem que fazer, mas eu acho que uma das coisas que a gente não fala tanto é essa questão de como a gente pensa um olhar mais crítico e valorizador da atividade inovadora no Brasil, e como a gente pode aprender dentro do país para melhorar as maneiras com que a gente aprende, a gente troca e colabora internacionalmente também.